Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um problema de saúde mental que muitas vezes passa despercebido no nosso cotidiano, o transtorno da ansiedade. E quem vai esclarecer sobre o que é ansiedade e quando ela passa a ser um problema é o psicólogo Alan Miranda. Meu nome é Alan Miranda, sou psicólogo de formação, trabalho no HGP, coordeno a equipe multiprofissional daqui, composta por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então eu coordeno toda essa equipe no atendimento aos pacientes do hospital. A ansiedade, na verdade, é uma resposta biológica natural do organismo. Todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade como nossa base, né? Assim como o medo, é o que nos determina como ser humano e o que nos leva a uma vida plena. Agora, a ansiedade, quando foge desse controle, aí complica. Ela passa a ser um problema quando ela se chama de transtorno, né? Transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que é quando essa ansiedade, ela foge ao controle, ela extrapola os limites do cotidiano e ela te impede de uma rotina, ela te impede de ter uma vida normal. Então, quando você, por exemplo, tem uma ansiedade em relação ao seu aniversário está se aproximando, você quer organizar a festa, né? Mas isso é normal. Agora, quando essa ansiedade lhe possui, você não consegue lidar com aquilo, você já antecipa frustrações, você antecipa dores, você antecipa situações que ainda não ocorreram, então ela fica grave. Você começa a ficar travado, então passa a não ter uma rotina, não ter um cotidiano saudável. Então, a ansiedade ela toma conta de você e te impede de ter uma relação social efetiva. Os sintomas e sinais do transtorno, eles na verdade são coisas que nós temos isoladamente, nós podemos ter, que é boca seca, né? Suores pela mão, tremores pelo corpo, palpitação, uma taquicardia, o coração bate com muita velocidade. E o que a gente tem que ficar atento é que nem sempre a gente tem um sinal desse como transtorno de ansiedade. É preciso ter o conjunto, várias coisas ao mesmo tempo. Então são sinais e sintomas que vão determinar. Então a taquicardia em si só, ela não pode ser considerado uma ansiedade, né? Ela pode inclusive ser um princípio de infarto, se ela for isoladamente. Então tem que ver esses sinais dentro de um contexto, né? E principalmente qual é o fato motivador disso, por que eu estou sentindo aquilo. No futebol, por exemplo, quando a gente está assistindo o nosso time jogando, cada um tem um nível de emoção em relação a isso. Mas eu posso sofrer uma taquicardia, meu coração pode acelerar em função de eu querer ver meu time ganhar, ou de não querer que meu time perca. Então essa taquicardia, ela tem um fato, é o time de futebol, é a minha paixão pelo time, ela tem uma relação específica. Agora eu estou em casa, não estou fazendo nada, e a taquicardia me ataca, e consequentemente começa a ter suor pela mão, começa a ter algum tremor no corpo, então uma febre ou um calor intenso ou um frio exagerado, e aí sim, isso são sinais e sintomas de uma ansiedade, porque o fato em si não tem, aparentemente, para falar. E do que dizer quando a pessoa está nesse estágio que ela já não consegue dormir, ela já não consegue comer, né? Ela já não consegue desenvolver mais nenhuma atividade no dia a dia dela, tudo fica comprometido. Esse é o principal problema quando a gente quer tratar a ansiedade, é que o portador ou a pessoa acometida, ela precisa fazer a busca para o tratamento, ela precisa procurar um profissional. Então, o não reconhecimento disso é um sintoma agravante. Então, as pessoas percebem e ela não percebe. Então, é importante que os familiares fiquem atentos também
ou amigos, pessoas próximas, para poder ajudar essa pessoa a buscar um diagnóstico ou iniciar um tratamento para fazer um restabelecimento da sua saúde. O senhor falou algo muito importante, que é tratamento, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre um consultório que todo mundo gosta de ir. Atualmente, todo mundo consulta um médico especialista chamado Dr. Google. Tem algum sintoma, vou lá, coloco no Google e o Google me dá a resposta. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Muito bem, Dr. Google é o nosso expert, né? Ele, na verdade, o Google, ele é uma ferramenta do conhecimento. A importância dele para todos nós é a gente ter o conhecimento à palma das mãos, né? A gente ter a acessibilidade imediata. Porém, o Dr. Google ele se baseia em fatos reais, em fatos físicos. Então, o diagnóstico ou o tratamento foi feito numa pessoa física ou numa matéria física. E ao consultar o Dr. Google, nós estamos generalizando o tratamento. Mas cada pessoa ela tem uma resposta imunológica para aquele tratamento. Então, nem todo mundo tem a mesma dose de medicação. Então, quando, por exemplo, o Dr. Google recomenda uma medicação específica, uma quimioterapia, uma droga específica, essa droga ela tem que ser dosada, porque nós somos gordos, nós somos magros, nós somos altos, nós somos baixos, nós temos configurações biológicas diferentes. Então, a medicação ela não é pontual para todo mundo. Então, o Dr. Google ele é uma ferramenta de conhecimento importante. Então, ler, entender que aquele diagnóstico que a gente está encontrando é similar ao nosso, isso é bom do ponto de vista do Dr. Google. Porém, o tratamento tem que sair do mundo virtual, tem que ir para a prática. Então, tem que procurar um especialista para que ele, de acordo com uma conversa, com uma anamnese, que é uma conversa médica sobre a doença, ele possa entrar num conteúdo onde vai diagnosticar corretamente e medicar corretamente a pessoa. Então, chega a ser também perigoso, né, doutor? A pessoa começar a se basear ou querer fazer tratamentos com base nas consultas pela internet. Sim, porque o Dr. Google ele não é interativo, né? Ele ainda não consegue você perguntar para ele e ele dá uma resposta. Ele apenas, pontualmente, te responde de maneira eletrônica. Ele vai lá, o que você tem que tomar é isso. Mas, por exemplo, se eu tomar isso e sentir dores de barriga, ou sentir uma contraindicação, ele não vai me dar resposta para a minha pessoa, né? Então, ele é abrangente, ele é global. Então, precisa ter a interação entre o tratamento e o medicamento, entre o tratamento e o paciente. Então, a resposta do que é dito para você é preciso avaliar se foi efetivo ou não. Também chega a ser até um indicativo de ansiedade também, né? Claro, a busca pelo Google é a nossa resposta clássica da ansiedade, do mundo moderno. Hoje nós queremos resposta para tudo. Então a gente não quer processar conhecimento ou produzir conhecimento, a gente quer respostas. Se alguém perguntar o que é alguma coisa, eu quero saber logo o que é. Eu não quero entender a forma como aquilo aconteceu, eu não quero processar a história daquilo que aconteceu. Eu quero o imediatismo, ou seja, é isso. Tanto é que se alguém disser, eu quero perder peso, a resposta que a gente busca hoje é como em 10 dias, ou como em 5 dias, como de imediato. Ninguém quer processar uma resposta de perder peso por equilíbrio mental, por equilíbrio alimentar, né? por um processo mais longo. A gente busca sempre o imediatismo. E o que as pessoas precisam saber sobre os tratamentos para quem sofre de um transtorno de ansiedade? O mais importante é a pessoa ter noção de que os sinais e sintomas estão afetando
a sua vida, o seu cotidiano. Então, na medida que eu sei que estou tendo comprometimento na minha rotina de trabalho ou na minha rotina social, né? Porque minha rotina social eu sempre saía, eu ia para os bares, eu ia para a noite, eu ia para aniversários. Eu começo a evitar esses ambientes, né? E a razão é a ansiedade. É tipo, as pessoas vão falar que eu estou gorda, as pessoas vão falar que eu estou chata, as pessoas, né? Então a pessoa primeiro tem que identificar esses sinais e sintomas, a partir disso fazer uma busca imediata para o tratamento. E aí não precisa ser especificamente um psiquiatra, que é um especialista da área. Pode até ser que chegue a ele, mas um clínico geral, né, um médico de formação clínica, ele pode fazer um diagnóstico plausível para isso. E aí, geralmente, o médico ele inicia com uma medicação para fazer um controle daquela ansiedade e ele recomenda o processo terapêutico, que o papel do processo terapêutico é fazer o reequilíbrio, é te retomar a condição de uma vida normal, vamos dizer assim, do que você possa vivenciar no dia a dia. E é possível a pessoa se tratar sozinha, sem a ajuda de um profissional? Eu não vou dizer que não, porque as regras sempre têm exceções, mas na maioria das vezes é muito difícil a pessoa curar-se, né? Ele vai elaborar mecanismos de defesas ou comportamentos aleatórios para aliviar aqueles sinais e sintomas. Então, vamos dizer, se ele está muito ansioso por alguma coisa, ele vou fazer meditação ou vou fazer natação. Isso são coisas que ele vai fazer para aquilo, mas é muito provável que o sintoma volte ou reforçado ou com outros sinais. Então é sempre importante procurar o acompanhamento profissional para ajudar nessa busca, nesse equilíbrio. Mas é possível a cura, mas eu diria que são exceções. E é possível a pessoa se curar ou conviver com a ansiedade, com o transtorno? Nós, psicólogos, dizemos que a cura é possível para a maioria dos transtornos que a gente pode ter. O que a gente tem que ficar atento é que a gente não volta a ser aquele ser antes do evento, antes do que nos causou a problemática de saúde. Nós seremos um novo ser, né? Nós teremos uma nova mentalidade, nós teremos uma forma diferente de buscar o equilíbrio. Então a gente tem a possibilidade de ser uma nova pessoa, né? Então, como a gente não volta ao estado anterior, a gente volta ou melhor, ou em equilíbrio, ou sob controle daquilo que nos causa um determinado problema de saúde. E o senhor gostaria de dar alguma dica para os nossos espectadores, né, sobre esse assunto? A dica clássica que a gente gosta de dizer, principalmente no mundo de hoje, é que as pessoas procurem não se ater ao comportamento imediatista, né? Procurem não se isolar, porque hoje em dia a gente se isola de maneira mundial. Como é que é isso? A gente fica dentro de casa, mas conectado com o mundo. Então a gente acompanha o que está acontecendo no mundo inteiro como se estivesse lá. E isso faz a gente pensar que está vivendo uma vida social, uma vida efetiva. Então eu sempre digo, procurem ter uma vida mais efetiva. Então procurem caminhar, passear, andar de bicicleta, andar de moto, né? Conhecer novos lugares, né? Se desconectar da internet, falar com as pessoas, ter encontros, né? Sentar na porta de casa. São comportamentos que a gente diria assim, são comportamentos retrô, né? Isso. Mas são comportamentos que nos vão dar condição de equilíbrio. Às vezes a gente anda de carro o dia todo, se movimenta, e se a gente um dia fizer um movimento que a gente faz no carro a pé, a gente vai descobrir uma loja que a gente nunca viu porque passava de carro, a gente vai descobrir uma árvore nova, uma cor,
um ambiente. Então é importante vivenciar o nosso dia a dia de maneira mais prática, menos virtual. Espero que tenha sido esclarecedor. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado à saúde, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e deixar seu questionamento. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e participe! Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e YouTube.